Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e antes de tudo eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens que eu tenho recebido, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto no meu e-mail. Essas mensagens me deixam muito feliz e são um incentivo para que eu esteja aqui toda semana trocando uma ideia com vocês sobre diferentes temas. Muito obrigada de coração, obrigada. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o teu pior inimigo? Você já se perguntou se você tem algum inimigo? Você já se perguntou se esse inimigo está próximo ou está longe de você? Talvez o seu pior inimigo esteja bem próximo de você. E talvez você não enxergue, mas não porque ele se esconda, mas talvez porque você não quer enxergá-lo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você é o seu pior inimigo. Sabe como? Através dos seus pensamentos inconscientes, através daquelas crenças limitadoras que estão no seu inconsciente. O Freud, ele comparou a nossa mente com um iceberg, sendo que a nossa parte consciente, ele comparou com a ponta do iceberg, aquela ponta que fica fora da água, que é a menor parte, é a parte visível do iceberg. Então, essa parte ele comparou com o nosso consciente, que é lá onde estão os nossos pensamentos lógicos, as nossas emoções, os nossos sentimentos racionais, a nossa razão. E o nosso inconsciente, ele comparou com aquela parte maior do iceberg, aquela parte que fica submersa, que não é visível aos olhos, que fica escondida. Então, essa seria a nossa parte inconsciente, que é lá onde estão os nossos desejos reprimidos, os nossos instintos, todas aquelas coisas primitivas que nós não temos acesso, que estão escondidas na nossa mente. Essa seria a parte inconsciente. E nessa parte inconsciente existem muitas crenças que elas são incorporadas desde a infância e elas vão crescendo e elas vão influenciando o comportamento das pessoas, influenciando as atitudes, as emoções, e elas podem favorecer ou prejudicar as decisões da pessoa perante os desafios da vida. Porque o inconsciente, ele comanda a motivação. E ele pode se tornar um aliado ou ele pode se tornar um adversário. E as piores batalhas, os piores conflitos, eles acontecem no pensamento, na mente das pessoas. Muita gente passa a vida inteira culpando o destino, culpando a situação política ou culpando outras pessoas pelo seu fracasso. Mas, na verdade, essas pessoas podem ter se tornado o seu pior inimigo, se auto-sabotando, se auto-prejudicando inconscientemente para não chegar naquele objetivo. E aí vocês vão me perguntar, mas como que uma pessoa pode se prejudicar a si própria? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue abandonar um relacionamento amoroso que já não existe mais, que já está falido. E essa pessoa,
Ela acredita que ela não quer se divorciar porque ela não quer separar a família, não quer afastar os familiares. Só que, se ela for vasculhar no inconsciente, ela pode encontrar uma crença inconsciente de não querer dividir os bens materiais. Ela pode também encontrar uma crença inconsciente de que ela não quer largar uma situação de conforto. E aí, essa pessoa pode arrastar esse relacionamento durante anos. E ela vai perder coisas muito mais importantes do que os bens materiais, que é o tempo. Porque os bens materiais ela pode recuperar, mas o tempo é impossível de recuperar. Outro exemplo de pessoa que pode se tornar o seu pior inimigo são aquelas pessoas que vivem relacionamentos sadomasoquistas. Pode ser que essas pessoas se atraiam por esse tipo de relação afetiva porque tenham crenças inconscientes que, por exemplo, levam o sádico a pensar que ele precisa de uma pessoa humilhada, ele precisa de uma pessoa machucada para que ele sinta prazer. Então, são crenças inconscientes que o levam a buscar esse tipo de relacionamento onde ele precisa que uma pessoa sofra para que ele sinta prazer. E o masoquista, por outro lado, ele pode estar nessa situação porque talvez ele tenha crenças inconscientes que o impedem de estabelecer limites. Talvez a única forma de ser notado pelos pais na infância era quando essa pessoa masoquista era surrada pelos pais. E aí a pessoa cresce criando uma crença onde ela relaciona a agressão física e a punição ao afeto. E essa crença inconsciente vai fazê-lo buscar, na idade adulta, relacionamentos que lembrem esse primeiro afeto, que é relacionado à punição e à agressão física. Isso inconscientemente. Outro exemplo onde a pessoa pode se tornar o seu pior inimigo são aquelas pessoas que comem demais, ou bebem demais, ou se drogam, ou usam substâncias químicas lícitas ou ilícitas. Essas pessoas prejudicam a saúde, mas elas estão sempre adiando o dia de começar a dieta, o dia de parar de beber, a data onde elas vão parar de usar substâncias químicas. Só que talvez essas pessoas, elas lutem também com crenças inconscientes que fazem com que ela pense que ela é incapaz, que ela não tem forças para abandonar vícios. Então ela continua e não consegue se libertar desses vícios. Outro exemplo, onde a pessoa pode se tornar o seu pior inimigo, são aquelas pessoas que permanecem em empregos que não têm futuro. E as pessoas não têm força para sair dali. As pessoas acreditam que está tudo bem. E elas vão vivendo dia a dia no automático, sem procurar uma forma de se desenvolver e uma oportunidade melhor. Talvez essas pessoas também tenham traumas de infância inconscientes, onde talvez na infância elas foram maltratadas, talvez foram exploradas, e aí elas cresceram com uma baixa autoestima, onde elas não se julgam merecedoras de sucesso. Então elas repetem essa situação na vida adulta. Mais uma vez, a crença inconsciente fazendo com que a pessoa se torne o seu pior inimigo. Então, muita gente culpa o destino,
por não constituir uma família, culpa o destino por não ter cursado uma faculdade, culpa o destino por qualquer fracasso na sua própria vida, em vários setores. Só que, na verdade, a única pessoa culpada é a própria pessoa. A culpa é das próprias causas inconscientes que levam a pessoa ao fracasso. Eu lembro de uma frase de Jung que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Então, essa frase exemplifica bem como que as pessoas podem culpar a sorte, culpar outras pessoas ou culpar o destino pelos próprios fracassos. Mas para mudar esse círculo vicioso de se auto-prejudicar, é preciso que a pessoa reconheça que ele é o único responsável pela sua própria história. É preciso que a pessoa fortaleça o seu ego, para que a pessoa pare de se vitimizar e pare de culpar os outros pelos seus fracassos. E uma forma de fortalecer o seu ego é buscar a psicoterapia. A psicoterapia ajuda a se autoconhecer, ajuda a descobrir aqueles traumas inconscientes, aqueles que estão lá submersos no iceberg. E a pessoa descobrindo esses traumas, ela sabe como destravá-los. E ela consegue se libertar desses obstáculos que travam a felicidade dela. E a pessoa pode descobrir o seu potencial e pode usar o potencial de uma forma favorável para que ela vença os desafios da vida com sucesso. Então, gente, se permitir investigar e tratar os seus traumas inconscientes e as suas crenças limitadoras fará a sua mente conspirar ao seu favor. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, de se inscreverem no canal, de tocarem o sino para receber todas as notificações. Gente, muito obrigada pela companhia. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link com meus livros na Amazon para que vocês possam conhecê-los. E a gente se vê na próxima semana com um novo tema. Se cuidem, um beijão para vocês e muito obrigada. Tchau!